Olá, meu nome é Eduarda Pinheiro, eu curso Engenharia Civil na UFAL Campus do Sertão e faço parte do PET Engenharias. Vou falar aqui com vocês sobre centro de gravidade e momento de inércia, que é um assunto da matéria de Mecânica dos Sólidos 1. Vamos iniciar falando sobre centro de gravidade. Pela sua definição, o centro de gravidade é um ponto onde se encontra o peso resultante, W. A gente consegue entender melhor essa definição analisando essa imagem que eu coloquei aqui. A imagem da esquerda, a gente consegue perceber uma chapa em que tem forças externas, né, peso, atuando sobre ela. Só que se a gente dividir essa placa em N subintervalos, cada subintervalo desse terá uma força agindo sobre ele. Então, pequenas forças, elas são distribuídas sobre todo o corpo. Só que essas forças são substituídas por uma única força equivalente W no centro de gravidade, que é exatamente essa imagem da direita. Para calcular o centro de gravidade de áreas, é simples. Basta calcular essas equações aqui. O centro de gravidade em x vai ser o somatório de xi vezes a área dividido pelo somatório das áreas. De y vai ser o somatório de yi vezes a i dividido pelo somatório das áreas. E o centro de gravidade em z vai ser o somatório de zi vezes a i dividido pelo somatório das áreas. É bem fácil calcular, porém são bastantes termos, mas eu vou mostrar para vocês uma forma de não se confundir e de facilitar, lógico, na hora do cálculo. Como a gente está falando de centro de gravidade de áreas, é importante lembrar algumas áreas, né? As mais importantes, como por exemplo a do retângulo, em que a área é base vezes altura. E o centro de gravidade ele está localizado bem no meio, na metade da base e na metade da altura. O triângulo, né, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que o centro de gravidade dele está localizado bem perto de onde faz o ângulo de 90 graus, que é exatamente aqui, bem pertinho. Então, a gente tem que saber também isso daqui, em que de onde faz 90 graus até o centro de gravidade, é 1/3 da base ou 1/3 da altura, e o resto é 2/3 da base ou 2/3 da altura. A área do semicírculo também é muito importante, em que é πr² dividido por 2. A gente sabe que aqui é um raio, né? Aqui é outro raio. Só que do eixo onde é 0, 0 até o semicírculo, isso daqui vai medir 4r dividido por 3π, como eu coloquei aqui. O quarto de círculo, a área do quarto de círculo, é πr² dividido por 4. E, analisando a imagem aqui, a gente consegue perceber que aqui é um raio, aqui é outro raio. E, assim como no triângulo, o centro de gravidade ele vai ficar bem próximo de onde forma 90 graus. Então, de onde forma 90 graus até o centro de gravidade, a distância disso é 4r dividido por 3π. Então, a gente vai ter essas distâncias aqui. Essas distâncias, elas são muito importantes na hora de calcular. Então, é muito bom ter isso em mente e ter essa tabelinha sempre disponível. O centro de gravidade, né? No centro de gravidade, a gente tem seções vazadas, que é essa imagem que eu coloquei aqui. A gente tem um quarto de círculo e a gente tem aqui um retângulo que não faz parte da figura, né? Que é justamente a seção vazada. Então, para calcular, basta a gente calcular o centro de gravidade do quarto de círculo, né? Tudo direitinho aqui, menos o centro de gravidade de um retângulo. Então, é simples, só subtrair uma pela outra. Então, eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais claro isso tudo, um exemplo bem básico, que é para calcular o centro de gravidade em relação aos eixos baricêntricos dessa figura que a gente está vendo aqui. Todas as dimensões estão em milímetros. Então, eu trouxe um passo a passo que serve para todas as imagens, né? Então, o primeiro passo é definir onde ficará o eixo, se ele vai ser normal ou por simetria. O eixo normal é esse aqui, onde o 0, 0 está aqui. Só que, colocando o eixo nesse local,
torna os cálculos mais difíceis. Então, é muito melhor calcular por simetria, que é desse jeito aqui, onde o 0, 0 está bem no meio da figura. Vocês, ao longo da aula, vocês vão perceber como que simplifica os cálculos e como que a gente ganha tempo com isso. O segundo passo é a gente dividir as imagens. A gente vai ver quantas figuras, a gente tem que visualizar quantas figuras mais ou menos dá para dividir essa imagem. Então, dá para dividir em dois retângulos, né? O retângulo 1, onde o centro de gravidade está aqui no meio, né? No meio da base, no meio da altura. E o retângulo 2, em que também o centro de gravidade está no meio da altura e no meio da base. O terceiro passo é calcular o centro de gravidade. Então, para facilitar os cálculos, a gente faz essa tabelinha, porque são muitos termos. Então, fazendo a tabelinha, a gente consegue se organizar e fazer tudo certinho, né? Então, aqui está a nossa imagem e a gente vai começar calculando a área da figura 1 e a área da figura 2. A área da figura 1 é um retângulo, né? Então, é base vezes altura, 180 vezes 40, que dá 7.200 milímetros quadrados. E a área da figura 2, que é base vezes altura também, a base, que é 60, e a altura, que é 80, vai dar 4.800, e aqui a gente faz o somatório disso. Por que a gente vai fazer o somatório? Porque na equação de centro de gravidade pede o somatório das áreas. Então, a gente já tem aí um termo, né? A gente já descobriu um termo. Agora, a gente vai calcular o xi. Então, por isso que eu preferi colocar o eixo aqui por simetria, porque a gente já ganha tempo nessa parte aqui. Porque o x, tanto do retângulo 2 quanto do retângulo 1, vai ser zero. Então, não precisa calcular nada, né? Já sabe que é zero. Agora, vamos para calcular a distância em y, né? A distância do eixo até o centro de gravidade de 1. É quanto? A gente percebe que tem aqui 40 a distância 40, mais a metade do... A gente sabe que aqui tem 80, mais a metade desse 40 aqui. Então, o que é que a gente faz? A gente faz 80 mais 40 dividido por 2 e descobre a distância, que é 100. Do mesmo jeito com o retângulo 2, que a gente vê aqui, consegue perceber que é na metade de 80. Então, vai ser 80 dividido por 2, que é igual a 40. Então, a gente também já tem essas respostas aí. Agora, a gente vai multiplicar o AI vezes o XI e o AI vezes o YI. Por quê? Volta de novo lá na equação do centro de gravidade, porque a gente precisa da somatória de XI AI e da somatória de YI AI. Então, a gente consegue calcular, ó, a gente ganha tempo aqui de novo, usando o eixo por simetria, porque já dá zero automaticamente, né? Porque são multiplicados por zero. E agora multiplicar o AI YI, né? 7.200 vezes 100 dá 720.000, 4.800 vezes 40 dá 192.000. Somando, dá 912.000. Então, aí a gente já tem o suficiente para calcular o centro de gravidade, né? Então, o centro de gravidade é 0,76 milímetros. Por quê? Substituiu isso daqui, né? E o AI e conseguiu descobrir os 76 milímetros e o zero. O zero é confirmado porque, né, a gente já tem aqui, já sabe desde o início. Então, terminamos o cálculo de CG. Agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre momento de inércia, né? O que é o momento de inércia? Por definição, o momento de inércia é o grau de dificuldade de um corpo para para mudar o estado de movimento quando está em rotação, ou seja, é a resistência ao giro. Novamente, coloquei uma figura aqui para a gente conseguir entender melhor a definição. A gente consegue perceber que isso aqui é uma placa que está girando. Então, o momento de inércia é justamente a resistência a esse giro, a resistência em estar em rotação. Somente isso. Aí, por definição também, o momento de inércia em x é a integral de y ao quadrado dA e o momento de inércia em y é a integral de x ao quadrado dA.
Mas, para facilitar os cálculos, né, a gente tem o teorema dos eixos paralelos. Esse teorema ele é utilizado para determinar o momento de inércia de uma área em relação a qualquer eixo, desde que esteja paralelo ao eixo que passa pelo centroide. Então, vamos lá, vamos entender melhor o teorema dos eixos paralelos. Um geralzão é que o teorema dos eixos paralelos ele é utilizado em problemas que o eixo de rotação não coincide com o centro de massa do corpo, como por exemplo nessa figura aqui. A gente quer calcular esse pedacinho aqui, a gente quer calcular o momento de inércia nesse pedacinho. Então, não teria como sem os eixos paralelos. Até teria, mas seria mais complicado a gente calcular ele aqui, porque o centro de massa está aqui. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um eixo aqui paralelo ao eixo que está no centro de massa e consegue calcular por essas fórmulas aqui, em que o momento de inércia vai ser igual a I mais AD ao quadrado. O momento de inércia em x vai ser o ix barra mais a área da figura igual ou vezes a distância, né, em y menos o centro de gravidade em y. Então, a gente consegue perceber que para calcular o momento de inércia, a gente vai precisar do centro de gravidade. Então, uma complementa a outra, né, ao quadrado. Igualmente aqui em y, né, o momento de inércia em y vai ser igual a y barra mais AI vezes a distância em x menos o centro de gravidade em x, que daí também já facilita com aquele zerinho lá, né, ao quadrado. Eu vou mostrar para vocês como calcular agora esse ix barra e o iy barra, que é novamente com a tabela. Essa tabela é muito importante vocês terem em mão na hora de fazer os cálculos também, porque já agiliza, né, a gente já ganha tempo. Então, para calcular o momento de um retângulo, o ix barra, né, de um retângulo, a gente vai fazer base vezes altura ao cubo dividido por 12. E em y vai ser altura, vai ser ao contrário. Altura vezes base ao cubo dividido por 12. Para o triângulo, vai ser quase a mesma coisa do retângulo, só que dividido por 36. O semicírculo, o ix barra vai ser igual a 0,1097 vezes o raio à quarta. E em y vai ser πr à quarta dividido por 8. Para calcular do quarto de círculo, a gente consegue perceber que o x barra e o y barra, eles vão ser igual. Então, vai ser 0,0549 vezes r ao quadrado. Então, assim, a gente consegue descobrir aquele terminho lá. Vamos para o exemplo básico também, e igual que a gente descobriu o centro de gravidade, já para aproveitar, né, o centro de gravidade que a gente achou e colocar ele no momento de inércia. Então, a gente vai usar essas fórmulas aqui e vamos lá. Novamente, com aquele mesmo passo a passo, né? A gente define onde ficará o eixo, se é normal por simetria, né? É melhor por simetria porque a gente consegue economizar tempo e resumir os cálculos. Dividir as imagens, como a gente já tinha dividido, em dois retângulos. E descobrir o centro de gravidade, que a gente também já tinha descoberto, que é 0,76 milímetros. Então, e o quarto passo é calcular o momento, né? Então, a gente acrescenta mais algumas coisas naquela tabela que a gente já tinha e a gente acrescenta algumas coisas já naquela tabela que a gente tinha para conseguir calcular o momento. Então, a gente vai estar com essa tabelinha aqui também, né, do lado, para nos auxiliar nos cálculos. Para calcular o ix barra da figura 1, a gente percebe que é um retângulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai ser b h cubo dividido por 2. Coloca, né? A base é o quê? A base é 180 vezes a altura, que é 40, dividido por 12 dá 960 mil. Aí vem, coloca na tabela. Agora, para a figura 2, que também é um retângulo. Então, vai ser base vezes altura ao cubo dividido por 12, que vai ser o quê? 60 vezes 80 ao cubo dividido por 12, que dá 256, dá 2.560.000. Então, a gente vai para o próximo passo, que é calcular o y barra.
que é o quê? A gente vai calcular isso aqui agora, que é o quê? H vezes a altura vezes a base ao cubo dividido por 12 do retângulo. Então, vai ser o quê? A altura, que é 40, vezes a base, que é 180 ao cubo, dividido por 12, que vai dar este valor. Coloca na tabelinha. Agora, o y barra, né? O y barra da figura 2, que vai ser a altura, novamente, vezes a base ao cubo dividido por 12, que é o quê? É 80 vezes 60 ao quadrado, dividido por 12, que vai dar este valor. Coloca na tabela e vamos para o próximo passo. O próximo passo é calcular realmente o momento de inércia, que como a gente já descobriu isso, a gente já sabe o i, x barra, a gente já sabe a área de cada figura, a gente vai ver isso aqui, né, que é no olhômetro. No olhômetro não, a gente vai calcular mesmo. E a gente também já tem o centro de gravidade. Então, agora é só aplicar tudo na fórmula. Então, vamos lá. Quem é o nosso ix barra da figura 1? O ix barra da figura 1 é este valor aqui. Então, vamos lá. 960 mil mais a área da figura 1, 7.200. Coloca. Quem é o y1? O y1 é o quê? A distância do eixo até o centro de gravidade, que é o quê? 80 mais 40 dividido por 2, que é o 100, menos o 76, que é o centro de gravidade, ao quadrado. Fazendo esse cálculo, a gente consegue descobrir este valor aqui. Então, a gente vai e coloca na tabelinha. Agora, o momento de inércia da figura 2. A gente já tem o nosso x2, que é esse valor aqui, né, que a gente já colocou na tabela. Essa é a importância da tabela, porque fica tudo muito organizado. E agora, a gente também já tem a área 2, que é os 4.800, a distância do eixo até o centro de gravidade da figura 2 é 80 dividido por 2, que dá os 40, e menos o centro de gravidade, que vai dar este valor aqui. Então, a gente já sabe o momento de inércia em relação a x, que é a soma disso daqui. A soma desses dois valores, que é a soma de cada partezinha que a gente dividiu a figura. Então, vai dar este valor. Agora, para calcular o momento de inércia em relação a x, segue o mesmo padrão que a gente seguiu anteriormente. A gente já tem o y barra, que é este valor. A gente já tem a área, que é este valor. A distância em x do eixo até o centro de gravidade em 1 é o quê? É 0, tá vendo? Que facilita de novo, usando por simetria, menos o centro de gravidade, que é 0. Então, se exclui, né? E dá este valor aqui. O momento de inércia em relação a y da figura 2 vai ser, a gente já sabe o i, y barra, que é este valor. E a gente também já sabe a área, 4.800. Aí, aqui de novo, ó, 0 e 0, que já vai dar este valor aqui. Então, somando os dois valores do momento de inércia de cada figura, a gente vai achar o momento de inércia geral. Ou seja, temos o momento de inércia em x, que vai ser este valor, em milímetros a quarta, e em y também. É só somar. Pronto, finalizamos o nosso estudo de momento de inércia, finalizamos a nossa questão de momento de inércia, simples e fácil, muito organizado com essa tabela e que dá super certo. Agora, para o próximo vídeo, a gente tem uma questão mais complicada, com mais figuras. Então, já comecem a imaginar aí na cabeça de vocês em quantas figuras a gente vai conseguir dividir essa imagem, o que vocês acham que a gente vai fazer, quais os cálculos que a gente vai usar. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, que iremos realizar o cálculo do momento de inércia dessa imagem aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do PET. E também mandem esse vídeo para os amigos de vocês, mandem esse vídeo nos grupos da matéria, que eu tenho certeza que
as pessoas vão amar. E eu espero também ter ajudado muito a você. E tenho certeza que vou ajudar ainda mais no próximo vídeo, fazendo essa questão aí que é mais complicada. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.